Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o Evangelho de João com o seguinte tema: creia e viva eternamente. Hoje nós vamos entrar no nosso terceiro tópico da lição, a ressurreição de Jesus, que é a incredulidade de Tomé. João capítulo 20, do 24 ao 29. É a terceira atitude relacionada à ressurreição de Jesus. Nós vimos o amor fraternal de Maria Madalena, nós vimos ontem os discípulos com a porta trancada, e os discípulos simbolizam a igreja de Cristo Jesus, e hoje nós vamos ver a incredulidade de Tomé. Tomé, ele não viu Jesus no dia da ressurreição. Nós lemos que no dia da ressurreição, os discípulos estavam numa casa com as portas trancadas e Jesus apareceu ali. Só que Tomé não estava nesse dia lá. E por isso ele não viu Jesus na ressurreição. João capítulo 20, verso 24 fala isso. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus estar no meio ali dos discípulos. Ele não estava no momento que Jesus se pôs no meio deles. Por não ter visto a Jesus, ele não creu no que disseram os discípulos. Então, porque ele não viu, ele disse não ter certeza, ou ele não cria que Jesus de fato havia ressuscitado. João capítulo 24, 25 mostra justamente isso. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu, Tomé respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Então você vê o nível de incredulidade. Eu quero ver, eu quero tocar, porque se eu não tocar, eu não vou crer que Jesus ressuscitou. Então ele estava incrédulo com relação à ressurreição de Cristo Jesus. Quando que Jesus se revela então a Tomé? O texto ele responde para nós. 8 dias depois, Jesus se põe no meio deles novamente, saudando-lhes com a paz do Senhor. Isso está no Evangelho de João, capítulo 20, verso 26. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Agora Tomé estava ali. Estando as portas trancadas, novamente as portas estavam trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Então Jesus estava ali novamente, levando a paz que excede todo entendimento ao coração dos seus discípulos. Agora Tomé está no meio deles. Agora Tomé está vendo a Cristo Jesus. Qual era o grande problema de Tomé? O grande problema de Tomé era a sua incredulidade. Ele tinha que ver para crer. Ele tinha que tocar para crer. Porque se ele não visse e não tocasse, para ele não existia. Então, o grande problema de Tomé não era as dúvidas, e sim a incredulidade. Por isso Jesus o desafia e repreende. Então, aonde tem dúvidas, tem incredulidade. Aonde tem incredulidade, está cheio de dúvidas. Mas o grande problema de Tomé não era as dúvidas. E nós vamos ver isso. Com o passar do tempo, você vai ver que o grande problema dele era a incredulidade, e não somente as dúvidas. João capítulo 20, verso 27. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Então ele repreende a Tomé: não sejas incrédulo, mas creia, tenha certeza, tenha fé. Eu sempre estive com vocês, sempre falei a verdade. Então por que você está duvidando? Por que você não está crendo que eu ressuscitei? Põe a mão aqui. Então ele
desafia a Tomé a colocar as mãos e repreende: não sejas incrédulo. Jesus, então, ele trata a incredulidade de Tomé. Com os discípulos, ele tratou do medo, da guerra que eles estavam vivendo entre eles ali, dentro da mente, dentro do coração. Agora, com Tomé, era a incredulidade. Ele precisava tratar isso na vida de Tomé. Ele tinha que colocar uma fé firme e verdadeira no coração de Tomé, na mente de Tomé. Jesus o desafia a colocar seus dedos em suas chagas. Assim começa a tratar a incredulidade de Tomé, que tinha que ver para crer. A fé é certeza das coisas que não se vê. A incredulidade é um grande perigo para aqueles que querem se aproximar de Cristo. Ou seja, se eu não ver, se eu não tiver um fato comprovado cientificamente, eu não creio. Então, a incredulidade é um grande problema, como diz o texto de Hebreus capítulo 3, verso 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então nós temos que ter muito cuidado com a incredulidade, porque ela pode nos afastar cada dia mais e mais da presença de Deus. Nós temos que crer, nós temos que ter certeza. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Ela não é um conto de fadas. Então você vê que Cristo, ele começa a tratar isso, a incredulidade no coração de Tomé. Tomé, vem aqui, você está me vendo. Então agora toque. Creia, creia, não sejas incrédulo, porque é um perigo para nos afastar da presença do Deus vivo e verdadeiro. Que lições podemos aprender com Tomé? A primeira lição que nós podemos aprender com Tomé é ter certeza e não dúvida. Então, alguns comentaristas veem a incredulidade de Tomé por um lado positivo. Alguém que teve coragem de pôr para fora suas dúvidas. Ele pôs aquilo que ele estava sentindo no seu coração. Então ele queria sanar aquilo. Então era como se ele estivesse pedindo uma ajuda, um socorro para tratar isso na sua vida. Então ele vê isso de um lado positivo. Então muitas das vezes a dúvida nos ajuda também. Ou seja, em João capítulo 24, verso 25, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Então, ele está mostrando, ele está pondo para fora o que está dentro do coração. Ele poderia apenas aceitar, duvidando, mas nunca ia ter uma certeza verdadeira se aconteceu mesmo ou não. Então ele expõe o que estava passando dentro de si. E assim nós vamos ver 3 lições com a experiência de Tomé. Primeiro, a fé verdadeira pode nascer através de dúvidas. Tomé era pessimista e expressou os seus sentimentos. Então, em alguns momentos, a sua dúvida, as suas incertezas, o seu olhar pessimista com relação às situações não deixava ele verdadeiramente crer. Então, a fé verdadeira pode nascer através dessas dúvidas. Foi o que aconteceu. Lá atrás, ele teve as mesmas dúvidas, as mesmas incertezas. E ele expôs da mesma forma que expôs aqui. Só que aqui chegou o momento de Cristo tratar a vida de Tomé. Então vamos ver 2 textos que mostram que ele expressa os seus sentimentos, mostrando o pessimismo, mostrando a dúvida e mostrando a sua incredulidade. O primeiro está em João capítulo 24, verso 25. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele? Então Jesus estava subindo para Jerusalém
E ele fala assim, a gente vai lá para subir, para morrer com ele. Então você vê o pessimismo, a dúvida, a incerteza, o medo também. O segundo texto, João 14:15. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Então Jesus ele fala assim, olha, eu vou para o céu, tudo, né? E ele fala assim, nós não sabemos para onde vais, como que vamos saber o caminho? Aí no verso 6 Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Segundo, dúvidas honestas podem levar a grandes descobertas espirituais. Ele foi honesto em se colocar a sua dúvida para fora. Ele foi honesto em mostrar o que realmente estava sentindo. João capítulo 20, verso 28. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. A sua dúvida levou a ele a entender que Jesus Cristo era o seu único suficiente Senhor e Salvador, que era o seu único Deus verdadeiro. Então, dúvidas honestas podem levar a grandes descobertas espirituais. Os outros discípulos também duvidaram, porém só Tomé verbalizou as suas dúvidas. Os outros guardaram para si. Por quê? Porque eles viram, mas nós vimos antes, quando as mulheres chegaram e falaram que Jesus havia ressuscitado, eles não creram. Eles só foram crer quando Jesus apareceu diante deles. Então eles também tiveram dúvidas, só que eles não verbalizaram. E Tomé colocou para fora. E a terceira lição, a fé verdadeira é uma bem-aventurança. Ou seja, João capítulo 20, verso 30. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Ou seja, feliz é os que não viram, mas creram. Então, a fé verdadeira leva a pessoa a ser feliz, super feliz. Por quê? Porque eles não viram, mas pela fé creram que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único e suficiente Salvador. A maior felicidade da vida é crer em Jesus Cristo por meio da pregação do Evangelho. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E a fé verdadeira traz essa felicidade de crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. 1 Pedro capítulo 1, verso 8 e 9. A quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. 1 Pedro 1, 8. Esta é a maior felicidade, crer que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador pela fé. E isso não vem de nós, vem de Deus. Que maravilha, queridos. Então, essa é a terceira lição que nós temos. A fé verdadeira é uma bem-aventurança. O que é que nós aprendemos? Que a incredulidade de Tomé foi porque ele não viu Jesus no dia que ressuscitou. Ele queria ver, tocar para crer. Então, Jesus se revela a Tomé e pede para ele tocar e disciplina, corrige, né? Exorta, diz, olha, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Seja crente, creia que eu ressuscitei. Que lições podemos aprender? Nós vimos lições que mostram que a maior felicidade da vida é crer em Jesus Cristo por meio da pregação do Evangelho. Queridos, nós temos que crer em Cristo Jesus para sermos salvos. Crendo em Cristo Jesus, nós vamos ter a certeza que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, nós temos uma herança eterna, uma coroa eterna, a vida eterna, que foi comprada por Jesus naquela cruz, por amor a mim, por amor a você, por amor a todos aqueles que nele crê.
e serão salvos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, graças te damos. Aplica esta palavra em cada coração. Sustenta-nos debaixo da tua graça, porque a tua graça é melhor do que a vida. Aplica, Senhor Deus, esta palavra, tirando toda dúvida do nosso coração, tirando toda incredulidade do nosso coração, para termos certeza que Jesus é o teu Filho e por meio dele somos salvos pela fé. Ó Deus maravilhoso, trabalhe isso em nosso coração, hoje e sempre, e para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.